Então, livro de Eclesiastes, capítulo 1. Ontem fomos do versículo 1 até o versículo 11. E agora vamos continuar no versículo 12. Livro de Eclesiastes, o pregador. O título é O Pregador, filho do rei Davi. Versículo 12, do capítulo 1. Eclesiastes tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Ele é após o livro de Provérbios. Aqui ele repete que fala no versículo 1, ele fala: eu, o pregador, fui rei em Jerusalém sobre Israel. E no versículo 1 fala assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Como vimos antes, esse Salomão, ele convoca, ele convida o povo, do convênio quer dizer, da aliança, para ir ao templo, para celebrar, e testemunhar das maravilhas de Deus, da glória de Deus no templo. E hoje também convida também o povo de Deus também, para o povo vir ao templo, os irmãos, os membros da igreja, visitantes, para vir assistir o culto, participar do culto. Não é só assistir o culto. Quem assiste o culto é o visitante, ele não participa, ele ouve, Agora, os membros que faz parte do corpo, os cristãos, eles participam, ele ora, ele entende, então ele testemunha, ele vai acompanhando. Então todos acharam Eclesiastes capítulo 1, que é pós de Provérbio. Então o versículo 12 diz assim: eu, o pregador, fui rei em Jerusalém sobre Israel, e apliquei o meu coração a inquirir, quer dizer, a esquadrinhar e procurar com sabedoria sobre tudo o que se faz debaixo do céu. Este penoso trabalho Deus deu aos filhos dos homens para que se ocupem. E olhei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo isto é vaidade e aflição de espírito. Então vocês veem bem, como Salomão descreveu, ele fala que ele procurou examinar tudo, a vida, naquele tempo do homem, e ele aplicou o coração dele, ele aplicou o coração da alma. Ele falou: eu vou trabalhar, eu vou examinar bem isso. Então você note bem que ele começou a procurar com sabedoria sobre tudo que se fazem debaixo do céu, tudo aqui na terra, E ele fala aqui, e este penoso, porque o trabalho braçal debaixo do sol, ele é penoso, a pessoa apenas sofre, que Deus, o trabalho que deu Deus aos filhos dos homens, para que se ocupem. O trabalho é uma ocupação para o homem, os filhos dos homens, para trabalhar, Então Salomão, ele chama a si mesmo de pregador, ele chama ele mesmo de pregador, e assim ele foi chamado por Deus para ser pregador da justiça. E nós vemos aqui:
Então, tudo que a ciência, o conhecimento humano pode fazer, a ciência, né, e reconhecer a vaidade em todos os esforços, plural, do homem, para querer converter a terra em um céu sem Deus. O homem, ele quer fazer da terra, de todo local, da terra, um céu. Não tem um céu aqui na terra, fazer um céu, mas sem Deus, sem Cristo. O homem esforça, ele procura muito, todas as coisas a fazer, mas sem pedir a Deus, como Salomão lhe pediu, lá em 1 Reis, se der tempo, nós vamos lá mais tarde, do capítulo 3, do versículo 5 para frente. Então, Salomão, ele percebeu tudo isso, que os esforços do homem para querer mudar, o homem quer mudar o mundo, mudar a terra, converter a terra, mas sem Deus, tem que fazer a terra um céu. Um dia falaram isso para mim, fulano, ele tem um pedaço do céu aqui na terra. Não tem. Por mais bom que vivemos aqui, mas não é igual ao céu, nunca. No céu não há injustiça, aqui na terra há muita injustiça, dentro de nós mesmo. Aí ele fala, e eu olhei todas as obras, versículo 14, que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo isso, ele fala, é vaidade e aflição de espírito. Vaidade quer dizer uma coisa vazia, coisa vã, coisa que passa passageira. Por mais que nós procuramos querer fazer das coisas tudo certinho nos trabalhos, mas é vaidade as coisas aqui. O que nós não é vaidade, as coisas que nós ajuntamos nos céus, como eu falei ontem, nos tesouros nos céus. Na terra é vaidade, deixa tudo aqui. Olha o vizinho aqui ontem, né? Vizinho aqui do templo que morreu, tudo tem fim, tudo nós vamos morrer. Aí, imagina só como é que é. E o que viveu tudo, senão não sei que idade que ele tinha, né? Mas eu não atendei, que a gente conhece ele desde... Oi? 64, mais novo que eu, pensava que era mais velho. Então, a gente vê assim, as pessoas vai vivendo, é vaidade, passa, o fim chega, a morte busca mesmo, de uma forma ou de outra. Então ele viu que uma vaidade e a aflição de espírito, o espírito, além de ser vaidade, uma coisa vazia, e a aflição do espírito, um espírito aflito, o espírito do homem, né? Então, o resumo aqui desta passagem aqui é que o homem não pode resolver os problemas dele próprio, porque o problema é a velha natureza, está na natureza, a natureza pecaminosa, e nós não temos força própria, energia, da nossa energia, capacidade de resolver o nosso problema da nossa natureza. Irmãos, não tem quem muda a natureza velha. Agora, a natureza divina, então, graças a Deus, quando nós herdamos a natureza divina no novo nascimento, em Cristo, então tem a natureza divina, mas você fica a natureza velha. Não tem como a pessoa mudar o jeito dele falar, o jeito dele andar. Não estou falando mudar o estilo dele, o comportamento dele, né? Se ele é uma pessoa que fala alto e tem aquele estilo, ele vai continuar falando alto, falando. Se é aquela pessoa calma para falar, ele pode herdar, ele tem a natureza velha, mas ele é calmo para falar. Então isso não muda.
E aquele tem a natureza divina, ele muda o modo dele agir, o modo dele pensar, ele muda muito. Mas só que ele continua com aquela natureza. E a natureza velha, ela é difícil de perdoar. Agora tem a natureza divina, que é a natureza que veio do alto, né? Então, natureza de Deus, né? Devemos ter a natureza de Cristo. Porque a natureza velha, ela é caída, ela caiu desde o jardim do Éden. Nós temos a natureza de Adão. Então, quer dizer que... Então, é isso que nós percebemos aqui, que a natureza maligna, que é a natureza que nós herdamos, então, nós vamos carregar até a morte. Então, o problema é uma natureza pecaminosa, caída, que está em rebelião contra Deus, desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo. Uns creem em Deus e outros não creem em Deus. Desde o princípio do mundo. E o versículo 15: o que é torto não se pode endireitar, e não se pode calcular o que falta. Porque a inabilidade do homem para endireitar o que foi feito torto, moralmente torcido, querer consertar, querer o que é defeituoso, é impossível. Só Deus pode consertar, endireitar, e Ele fez com o Filho dele na cruz, endireitar o que Adão entortou, distorcer o que Adão torceu, o que o diabo torceu, a palavra, o que Adão tinha recebido de Deus, que não era para comer daquele fruto, e o diabo, ele veio, ele distorceu tudo, aquela frase, ele falou ao contrário, né, de Deus, e Eva acreditou, e Adão também. Então existe o certo e o errado. Então ele diz: o que é torto não se pode endireitar. Não se pode. O que já foi torto no começo, isso vai até na morte. A nossa natureza velha não consegue endireitar ela. Só Cristo. Agora, uma religião, o homem procura religião para poder endireitar a vida. Eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero batizar de novo, eu quero descer as águas, e desce as águas com aquela fé. Não. Se ele não recebeu Cristo, ele continua torto, mesma coisa, sem a natureza de Cristo divina. E não se pode calcular o que falta, é muita coisa. Só Deus. Aí no 16 ele fala assim: falei eu com o meu coração, e diz, Salomão dizendo isso, falei eu com o meu coração e disse: eis que eu me engrandeci e cresci em sabedoria sobre todos os que foram antes de mim. Salomão dizendo: todos que foram antes de mim em Jerusalém. E o meu coração percebeu abundantemente a sabedoria e a ciência. Tem uma pessoa assistindo aqui, não vou falar o nome, vocês conhecem, porque é parente de alguém aqui, está assistindo a pregação. Então vou ler de novo aqui. Salomão dizendo assim: falei eu com o meu coração e disse: eis que eu me engrandeci. Ele fala: e cresci
em sabedoria, sobre todos que foram antes dele. Salomão falou, sobre todos. Ele não está falando isso com orgulho. Antes de mim em Jerusalém, e o meu coração percebeu abundantemente a sabedoria e a ciência. Nenhum homem no mundo jamais teve a sabedoria nem o conhecimento que Salomão tinha. Assim foi porque a sua grande sabedoria foi dada por quem? Vamos lá agora, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá então. Vamos ver quem é que deu essa sabedoria, que os irmãos sabem, mas muitos às vezes não. Aqui no versículo 5, voltando para trás, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Quem achou, já leia o versículo 5 para ver quem é que pareceu a Salomão. Leia, irmão Paulo. Primeira Reis 3:5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Amém, obrigado. Então quem é que Deus ensinou a Salomão? Foi Deus. Foi Deus. Que ele fala que ele apareceu, o Senhor a Salomão, em Gibeão, numa noite em sonho. Aquele tempo Deus parecia em sonho. Hoje não. Hoje nós não devemos acreditar em sonho, porque o sonho hoje às vezes acontece por acaso, né? Mas não é, porque aquele tempo eles não tinham a Bíblia, estava sendo escrita. Então Deus, ele parecia para as pessoas, que nem Abraão, quando apareceu os anjos, pareceu o Senhor pré-encarnado. Muitos falam que não é, porque Abraão prostrou e falou: meu Senhor, ele referiu, não falou meus senhores. Então Deus, ele aparecia porque ele tinha que falar. O Senhor apareceu a Salomão. Olha o versículo 6. E Salomão disse: tu usaste, ele falou, disse Deus: pede o que queres que eu te dê. Deus parecendo por um homem, um pecador, e fazer uma proposta dessa, pede o que quer. Vamos ver o que Salomão pediu. Porque se Deus parecesse hoje uma pessoa à noite, num sonho, chegasse e falasse assim: ô fulano, apareceu, pede o que você quiser. Deus falando, Deus é o dono do universo, pede o que você quer que eu te dou. Vocês imaginam o que o homem não vai pedir? Pede muitas coisas, mas Deus já sabia, Deus é conhecedor, sabia o que Salomão ia pedir. Ele conhece, mas isso para ficar registrado, de testemunhar para nós, para tudo que leu isso daqui. Salomão, ele tinha muitos inimigos, tinha as batalhas. Ele não pediu morte dos inimigos. A gente pediria, fosse um homem ambicioso, pediria riqueza, pediria morte dos inimigos, pediria. Então aqui, e Salomão disse: tu usaste de grande misericórdia com teu servo Davi, meu pai, conforme ele andou diante de ti na verdade e em justiça, e com retidão de coração para contigo. E tu lhe guardaste esta grande misericórdia e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como acontece neste dia. Então Salomão estava no trono, sentado. Então ele reconheceu, ele falou para Deus: olha, tu usaste de grande misericórdia com meu pai, Davi. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, com tudo que ele pecou, as falhas dele.
Ele é um homem temente a Deus, e nós pecamos também. Nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Fugimos do pecado, mas erramos. Aí ele diz: conforme ele andou diante de ti, na verdade e em justiça. Então ele falou: conforme o meu pai, ele andou na verdade e na justiça. Então, Salomão informando a Deus, não precisaria de informar, falando isso para nós sabermos. E tu lhe guardaste esta grande misericórdia, e lhe deste um filho. Salomão conversando com Deus: este eu, filho, tu deste para Davi, por meio de um adultério. Davi, ele cometeu o adultério quando ele tomou aquela mulher, a Betseba. Teve o primeiro filho, depois teve. Aí já não era mais adultério. O primeiro foi cometido o adultério. Aí depois o segundo já não era. Salomão já não é filho de adultério. E lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como acontece neste dia. Então agora, pois, ó Senhor meu Deus, Davi falando, Salomão conversando com Deus: tu puseste a mim, teu servo, por rei em lugar de Davi, meu pai. E eu sou jovem, pequeno, e não sei como entrar nem como sair. Olha para você ver. Diz aqui, entre parênteses, que Salomão tinha quantos anos de idade? 20 anos de idade. Esse judeu aqui, Joséfo, que tem outro nome, né? Está o nome no português. Ele diz que Salomão tinha 20 anos de idade, jovem. O que uma pessoa jovem de 20 anos hoje tem de experiências, irmãos? O meu avô, sempre tem que lembrar de uma história. Ele veio da Espanha com a família. O pai dele já estava no Brasil. Me parece, eu não sei se era 12 anos ou 14 anos. Ele veio num navio que viajou 18 dias, 18 noites no mar. O navio não andava naquele tempo. Ele veio com a mãe dele e a família responsável. O pai dele veio aqui e ficou ele. Olha a idade. Ele falava: desde 14 anos eu era homem. Ele falou: nunca passei a navarra no bigode. Ele falou bigode. Nunca, ele falava. Ele honrava o bigode, né? Então, aquele tempo era assim, né? Então ele fala que ele não sabe como entrar, como sair numa dificuldade, ser rei, reinar uma nação. Põe um jovem de 20 anos lá na presidência para ver, às vezes. Mas o caso aqui, Deus ajudou ele. Então Salomão, ele tinha cerca mais ou menos, diz aqui, cerca de 20 anos nesta oportunidade. 8. E teu servo está no meio do teu povo, ao qual tu escolheste, falando para Deus, um povo grande, que não se pode contar nem numerar por sua multidão. E ele rei. Quantos velhos de cabeça branca talvez tinha? Quantas pessoas sábia tinha? E ele governar. O 9. Aí o que ele pediu? Ele pediu coisa que ele podia fazer. Governar. Ele pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para discernir entre o bom e o mal, que não é fácil, porque quem poderá governar este teu povo tão grande? Então, com efeito disso, Salomão pede sabedoria, e Deus falou: pede o que você quiser, pede que eu te dê. E Salomão pediu. Salomão recebe a sabedoria e riqueza depois.
10. E agradou diante do Senhor que Salomão pedisse isto. Então isso agradou a Deus. Então nós, povo de Deus, devemos sempre pedir a Deus por sabedoria. Pede primeiro sabedoria, um coração mais entendido, compreender as coisas da vida. Pedir a Deus. Então alguns afirmam que ele deveria ter pedido por isso ou por aquilo, etc. Mas a Bíblia diz, a Escritura Sagrada diz que isto que Salomão pediu agradou diante do Senhor. Que oportunidade que pareceu para aquele homem. Que oportunidade. Ele está como rei, que não sabia nem como entrar e como sair naqueles problemas, e Deus resolveu o problema dele. No 11, ele disse a Deus: por que demandaste isto? E não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas demandaste para ti inteligência para discernir no julgamento. Olha, ele não pediu muitos anos de vida, diz aqui, Deus já viu. Ele não pediste para ti muitos dias de vida, nem pediste para ti riqueza, nem pediste, a vida dos teus inimigos. Que ele poderia pedir, não basta os meus inimigos. Ele não pediu para Deus que destruísse os inimigos dele durante a batalha, nesta batalha, para ele ser, governar a nação sem embaraço. Tira todos meus inimigos, deixa só amigo, só o que vão ajudar. É a mesma coisa se ele tivesse no Senado e Deus falasse para o presidente: dá o que você pedir, tira tudo que é contra mim, da nação, tira tudo que opõe a mim, deixa só um favor a mim. O que vocês acham? Seria bom ou seria ruim? Seria ruim. Por quê? Porque tem que ter os adversários. Se eu estou do lado assim, pronto, aí está feito a tragédia. Mas não, ele pediu sabedoria para poder governar o que apoiava ele, por exemplo, governar o que gostam dele, e para governar os que não gostam, os que são amigos e os que são inimigos. Aí ele disse no 12 aqui, eis que tenho feito conforme as tuas palavras, pois te dei um coração tão sábio e entendido, tanto que não houve antes de ti outro como tu, nem depois de ti se levantará outro igual. Tu, eu lembro dos aguanos, usa muita palavra, como tu, não fala como você, como tu. Ainda falando que ele deu um coração tão sábio, entendido para Salomão. A sabedoria que Deus deu para ele. Então refere-se ao grau de sabedoria dada a Salomão pelo Senhor. E até também te dei, o 13, e até também te dei as coisas que não pediste, riquezas e glória, tal que entre os reis nenhum haverá como tu em todos os teus dias. Então, durante o tempo de Salomão, Israel foi a nação mais poderosa sobre a face da terra. E foi devido às bênçãos do Senhor sobre Salomão. 14.
Olha outra aqui, que eu lembrei ontem, falei, né? Mas tem um porém, irmãos. Tem um porém. Deus, ele dá as bênçãos para o seu povo. Mas no versículo 14 fala: e se andares em meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, e eu prolongarei os teus dias. Mas, né, irmão Zé Vicente, sempre tem um mas. Esse mas, ele chama atenção, ele prepara. Esse mas é como que o sinal amarelo, atenção. Infelizmente ou tristemente, Salomão não fez isto e morreu na idade de 60 anos, disse a história. Então ele governou de 20 anos até 60 anos. Então ele governou ainda bastante, 40 anos governando. E quando Salomão despertou, quando ele acordou, e quando Salomão despertou, viu que era um sonho. Que sonho longo, sonho bom, né? E veio a Jerusalém e se apresentou diante da arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos e ofertas pacíficas, e fez também um banquete a todos os seus servos. Então isso significa que deveria ter outro altar, né, de bronze no tabernáculo em Jerusalém, como havia em Gibeon. Se foi assim, então não estava conforme o mandamento do Senhor, não seria retificado até alguns anos mais tarde, quando o templo seria construído. Agora dá um pulo para frente, um pouco, no capítulo 9, versículo do 3 ao 9. Capítulo 9, versículo 3. E lhe disse o Senhor: eu ouvi a tua oração e o teu rogo que tens feito na minha presença. Eu santifiquei esta casa que tu edificaste. Para pôr o meu nome nela para sempre, e nela estarão os meus olhos e o meu coração todos os dias. Lá em 2 Crônicas, nós não vamos lá, então lemos: e eu escolhi este lugar como casa de sacrifício. Versículo 4: se tu andares diante de mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração, em equidade, fazendo todas as coisas que eu te mandei, e guardando os meus estatutos e os meus direitos, fazer tudo que era direito. Davi sempre foi usado como exemplo, mas a grande dificuldade também de aceitarem a Davi sempre tem um problema, ao tomar em conta os seus fracassos, porque ele fracassou também. Todo homem fracassa. O único que não fracassou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus vê a qualidade, vê o lado bom da pessoa, vê o coração dele, para quem que está voltado o coração. Nós fracassamos, irmãos, fracassamos, todos fracassam. Mas Deus olha quem é o forte que está dentro do coração daquela pessoa, o Espírito. O que quando nós caímos, fracassamos, mas tem outro lado forte, que é onde está a natureza divina, onde está
Deus morando dentro de nós. Então Deus vê isso aí, Deus vê o homem como Salomão, como Davi, homens de Deus fracassaram. Pedro, um discípulo apóstolo, juntinho, coladinho com Jesus, fracassou também. Todos. Quem não fracassa é Jesus. Mas nós não vamos ficar fracassados. Ele fala, ó, com integridade de coração. Então tem um coração íntegro e em equidade. Equidade, irmãos, o que significa equidade? A equidade, ela faz brotar em nós, quem tem isso, Jesus, ela faz brotar em nós um sentimento de justiça, de reconhecer o direito de cada um. Quando você reconhece o direito de cada um, é minha vez agora, você reconhece, você passa para outro, você reconhece. Isso é sentimento de equidade, quando nós reconhecemos o direito de cada um. Quando quem não tem equidade, ele não reconhece o direito de cada um, ele só vê o direito dele, só vê o lado dele. Então nós devemos enxergar no lado do outro, pesar na balança o lado do outro. Isso aqui ele fala de um coração e em equidade, fazendo todas as coisas que eu te mandei, e guardando os meus estatutos, que está escrito, os ensinamentos, e os meus direitos, meus decretos, porque aquele tempo era diferente. Então ele tinha essa promessa. Uma hora está esgotada, nós continuamos outro dia. Que Deus abençoe, paramos, depois voltamos lá, né? Em Eclesiastes tem que ler do 5, o 6, isso aqui vai longe ainda, né? Então, os irmãos, vamos preparar para a noite, se Deus permitir, estaremos aqui. E que hino que vamos cantar? O primeiro teste de Salomão já foi as duas mulheres lá que a criança morreu. É o primeiro teste. Eu ia passar lá, mas outro dia vamos recordar. Eu pensei, que minha igreja já ouvi tanta vez isso aí também, mas tem pessoa em casa a ver isso.